Amém, queridos? Vou convidar você para abrir no Salmo 100, o clássico Salmo de ação de graças, conhecido por todos. E depois nós vamos lá para o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, também um texto clássico do Novo Testamento sobre ação de graças. Salmo 100, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelas portas do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Ok, agora a gente vai lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler do verso 16 a 18. Saltamos lá para o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5, verso 16 a 18. Enquanto você procura aí, nós optamos por deixar participar da ceia após a mensagem, porque você vai entender logo mais. Estejam sempre alegres, orem sempre, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Queridos, eu fui revisitar algumas mensagens que eu preguei nos últimos anos sobre ações de graça. E existem alguns textos que a gente não pode fugir deles, e eu decidi então reescrever uma mensagem que eu preguei alguns anos atrás. E eu então dei como tema essa mensagem: seja agradecido. Simples assim, seja agradecido. E nós estamos falando isso nessa última semana, e eu quero continuar te desafiando a pensar, rastrear o teu ano de 2020, talvez ir mês a mês, né? O que aconteceu? Janeiro, fevereiro, março, final de março, tudo se desconstrói, e daí começa abril, Páscoa, maio, Dia das Mães, e junho, julho, agosto, até a gente chegar praticamente entrando no mês de novembro. 11 meses se passaram, muitas coisas aconteceram, e pelo que eu sou grato? Essa foi a pergunta que eu fiz na quarta-feira. Pelo que você é grato? E eu espero que essa lista seja longa. Eu espero que essa lista seja grande, porque de fato a palavra de Deus nos exorta a sermos agradecidos. Sermos agradecidos. Você é uma pessoa agradecida? Pense aí com você. Você é grato a Deus? Da sua boca sai continuamente frases de gratidão. Jesus, obrigado porque eu encontrei essa vaga na rua aqui, eu estava precisando tanto. Eu faço isso direto, né? Deus sabe que um dos meus motivos de oração às vezes é vaga, né? Quando eu estou precisando estacionar. Jesus, obrigado pela minha vida, acordei e hoje estou bem. Jesus, obrigado porque se passaram 11 meses e o Senhor me preservou na minha saúde. Ou então, obrigado, Jesus, porque eu peguei o bicho, né, Alexandre? Mas assim, venci. O Senhor foi comigo. O Senhor me sustentou. Obrigado, Senhor. Obrigado. Você é uma pessoa agradecida. E isso tem a ver com que tipo de lente você usa para ver a vida. Certo? Eu estava pensando nisso, né? Num dia de sol como esse, normalmente, né, pessoas como eu, que tenho muita sensibilidade à claridade, você coloca um óculos de sol, por quê? Porque aquele óculos, ele bloqueia aquela luz, né? E você começa a ver um mundo diferente, né? A imagem está mais escura, certo? E daí quando você tira o óculos, você vê que existe uma claridade muito maior. Às vezes nós usamos lentes para ver a vida que são totalmente distorcidas, certo?
E de repente nós não conseguimos enxergar coisas boas no meio das dificuldades. Nós não conseguimos ter um olhar positivo para a vida. E nós precisamos aprender a usar lentes corretas para vermos a vida passar diante de nós. Você conhece aquela pessoa que tudo que ela fala é sempre insatisfação, é reclamação, né? Como eu falei quarta-feira, essa pessoa não aprendeu o segredo da vida, que é agradecer em todas as circunstâncias. Então a gratidão tem a ver com a maneira que eu enxergo a vida. A gratidão tem a ver com este olhar para todas as situações da vida, até mesmo quando estraga um carro, né, Éder? Ou quando fura um pneu, ou quando de repente você perde um compromisso que você achava que era importante, porque até nisso existe um propósito de Deus. E se nós não temos este óculos para entendermos, logicamente, muitas vezes, num primeiro momento, a sensação que nós temos é uma sensação negativa, mas se eu imediatamente coloco esses óculos de poder enxergar a vida com a ótica de Deus, eu consigo sim dar graças até no meio das dificuldades. A gratidão muda o coração. E consequentemente a gratidão muda a sua vida. Experimente isso. Faça o teu teste lá. Eu não sei como é que você acorda. Tem gente que acorda que você não pode nem chegar perto, né? Senão eu já vou em cima de você, né? Perguntando, o que eu te fiz? Né? Vai invocar. Esses dias eu estava conversando com um motorista de Uber, né? Lá no Rio de Janeiro, e ele falando das pessoas tensas e tal, e das loucuras que acontecem no trânsito, né? Eu disse, eu me surpreendo, às vezes você sai 8 horas da manhã ou 7h30 da manhã e já encontra alguém que está num nível de estresse assim. Eu disse assim, imagina como esta pessoa estará no final do dia, né? Se agora às 8 horas da manhã ele está assim. Então a gratidão muda o meu coração, a gratidão muda a minha vida. Por exemplo, eu não gosto de inverno. Então é mais fácil para mim ser grato no verão. Mas eu preciso acordar muitas vezes naquele dia frio, ou quando está aquele dia chuvoso, que o Éder gosta, cinzento, né? E eu preciso dizer, Jesus, eu não gosto de dias assim, mas muito obrigado. Obrigado porque o Éder gosta. E o Éder vai ficar feliz hoje, por causa desse dia. Vejam como são as coisas da vida, né? Então exercer isso muda o nosso coração. E esse Salmo 100 é um salmo, é um cântico de ação de graças. O título dele é Cântico de Ação de Graças. Você percebeu que esse salmo não fala uma palavra negativa, ou não fala de tribulação, não fala de derrota, não fala de inimigo, não fala de sofrimento? Você percebeu? Não existe uma palavra neste salmo que não tenha o foco na ação de graças e no louvor. E isto, como eu mencionei também na quarta-feira, e isso já citei, já li algumas matérias sobre isso, a neurociência está descobrindo essas coisas. Que quando você tem pensamentos positivos, quando você tem atitudes de gratidão, quando você enxerga a vida com lentes mais otimistas, você libera dentro de você substâncias, né, que ajudam as conexões neurais e te fazem sentir bem, é uma sensação de prazer. Você não precisa usar droga para isso. Você não precisa tomar psicotrópico para estabilizar o teu humor, porque o teu próprio corpo te ajuda nisso. E às vezes a gente não se dá conta, como eu tenho falado para o meu filho aqui, que às vezes da nossa boca saem palavras contínuas de insatisfação, de murmuração, de reclamar, que droga de vida, isso aqui é uma porcaria, por que aconteceu isso? E você vai se intoxicando. Imagina que quando você está falando essas coisas negativas e ruins, é como se o teu corpo começasse a liberar um veneno, que vai intoxicando o teu corpo e a tua alma. É por isso que as pessoas têm tantas doenças psicossomáticas, porque é tanto veneno no corpo, que eles se transformam numa doença, que eles se transformam numa enfermidade. Então a neurociência já constatou que as pessoas que exercitam a gratidão, elas se sentem melhor.
elas são mais felizes, elas são mais tranquilas, elas são menos irritadas. Então vamos falar um pouquinho sobre esse salmo, seja agradecido, e sobre esse texto lá de 1 Tessalonicenses. A primeira consideração que eu quero fazer com você é o seguinte: gratidão é reconhecimento. Repete comigo: gratidão é reconhecimento, ok? É reconhecer. O Alexandre me dá um presente, faz algo bom para mim, e eu digo: Alexandre, muito obrigado. Na quarta-feira também citei que muitas vezes nós podemos pensar em situações da nossa vida pelas quais nós somos gratos, e aí a gente teve os testemunhos, mas nós precisamos também reconhecer pessoas a quem nós somos gratas. E talvez chegar para alguém e dizer: obrigado por você ser quem você é, obrigado pela sua vida, obrigado porque você existe. Então, gratidão é reconhecimento, e este salmo fala que o fim de toda gratidão é o quê? É o reconhecimento de que Deus está fazendo. Então, quando eu agradeço, eu estou dizendo: Deus, eu reconheço que isso que eu estou vivendo vem do Senhor e é para o meu bem. Romanos 8:28 fala isso, não é? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu penso que o fim de tudo é Deus, então quando eu agradeço, eu o reconheço. Ao contrário, quando eu deixo de agradecer, ou sou ingrato, ou reclamo de uma situação, indiretamente eu estou falando o quê? Deus, você errou. Deus, por que você fez isso comigo? Está dormindo aí? Acorda, hello? Gratidão é reconhecer. E olha, esse salmo, ele vai dizendo tudo o que nós temos que fazer, né? Entrar nos portões com ação de graças, louvar o Senhor, adorar a Deus, cantar louvores, cantar com alegria. E no verso 5 ele vai nos dizer o motivo pelo qual nós precisamos fazer isso. Ele diz: porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Você precisa de mais algum motivo na sua vida para reconhecer Deus? E para ser grato a Ele? Porque o Senhor é bom. Porque o seu amor dura para sempre. Porque a sua fidelidade não tem fim. Eu o reconheço em todas as situações da minha vida. E aqui nesse salmo a gente vê que existem 4 imperativos. E é como que o salmo estivesse nos ensinando, nos estimulando, nos encorajando a sermos assim. A louvarmos a Deus, a agradecermos a Deus, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre, e porque a sua fidelidade não tem fim, ou seja, Ele está comigo, Ele é comigo em toda e qualquer situação, até mesmo quando eu saio do caminho. Porque Ele é um Deus que não muda. E os imperativos aqui são: cantem hinos a Deus, adorem o Senhor com alegria, lembrem que o Senhor é Deus e entrem pelos seus portões, ou pelos portões do templo, com ações de graça. Olha que interessante, porque aqui o salmista, este era um salmo que era cantado. E eu estava lendo sobre este salmo, e estudiosos estavam falando o seguinte: ele está falando aqui do templo, entrem pelos portões do templo. Portanto, esse salmo não foi escrito por Davi, porque na época de Davi ainda o templo não existia. E de fato a gente não sabe o autor desse salmo, é um autor desconhecido. O templo já existia neste tempo, e a imagem que este salmista tem na mente é o quê? Você vai ao templo, com que atitude? Com o coração pesado, reclamando da vida, vou lá porque eu quero buscar a bênção. Ele fala: você entra nos portões com ações de graças. Ou seja, eu estou pisando no templo, e o meu coração está como? Grato a Deus, reconhecendo que Ele é Deus. Eu vou ao encontro do Senhor. Isso aqui tem a ver com o nosso culto. Esse salmo fala do nosso culto. Como é que a gente adora?
Como é que a gente entra pelos portões do templo? Obviamente eu não estou falando dessa estrutura aqui, né? Porque o meu culto hoje, o meu templo está aqui, é o templo do Espírito, né? O meu culto não é só domingo 10h30 da manhã ou 19 horas lá no Tanguá. O meu culto é amanhã, quando eu abro o olho, acordo e vou para o escritório e começo a trabalhar. Ali eu começo o meu culto a Deus. Meu culto é tudo, é todo o tempo. Eu sou o templo ambulante. Então eu preciso entender que eu preciso entrar nesse templo com ações de graças. Repare quais são as primeiras palavras que saem da sua boca quando você acorda. Jéssica já deu mais risadinha para Melissa. É uma palavra de gratidão. Ai, que saco, meu Deus. O dia hoje vai ser pedreira, tem que resolver aquele pepino. Não tem água. Né, Felipe? Como é que eu vou escovar o dente? Como é que... Quais são as primeiras palavras que saem da nossa boca quando nós despertamos? E aqui nesse salmo, ele diz assim: entrem pelas portas com ações de graças. E ele fala, e nos seus átrios, com hino de louvor. Então ele está falando de alguém que está entrando mais profundo nesse templo. Ele não fica só no portão, ele passa pelo portão. Ele chega nos átrios, que eram os lugares mais íntimos do templo, até chegar no Santo dos Santos, onde existe adoração. A adoração acontece lá, como a gente cantou aqui, no Santo dos Santos. A fumaça me esconde. Mas para você chegar no Santo dos Santos, você tem que entrar pelos portões, com ações de graças. Ação de graças é reconhecimento. O que eu preciso reconhecer? O que eu preciso reconhecer, meu querido? Me diga aí, me ajude. Que Deus é bom. O que mais? Pela misericórdia. Pelo cuidado, pela proteção, reconhecer que Deus é esta presença para mim. Tantas coisas, que Deus é gracioso, que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus tem autoridade, que Deus é justo. Que Deus é o que endireita o meu caminho. Eu estou num BO enorme, mas o Senhor já passou por aquele BO, o Senhor já endireitou as minhas veredas e eu o reconheço por isso. Existem muitos motivos para reconhecermos a Deus. Segunda consideração que eu faço aqui é que nós devemos ser gratos em tudo. E aqui pega, né? Tessalonicenses fala o quê? Sejam agradecidos em todas as ocasiões. Tá? E aqui pega bastante, porque a gente tem uma certa dificuldade com isso. A gente sabe agradecer quando está sol, para quem gosta de verão. A gente sabe agradecer quando está um tempo escuro e chuvoso, quando a gente gosta disso, né? Afinal de contas tem gosto para tudo nessa vida, né? É fácil agradecer quando as circunstâncias estão favoráveis, isso eu não preciso nem falar, né? Agora, o que nós precisamos aprender, baseado no texto da quarta-feira, é agradecermos quando eu não tenho nada, ou quando eu tenho pouco, ou quando eu bato o carro, ou quando eu perco o horário, ou quando eu tenho um problema com o meu chefe no trabalho. Nesta hora, eu preciso agradecer. Gabriel, me permite aqui, Gabriel, nós estivemos conversando esses dias e ele falou que alguns dias atrás aí, ele levou uma chamada do chefe dele, aquela coisa que ele perdeu até o rumo de casa. O que ele fez? Ele se calou. E ele entregou aquilo para Deus. E depois do final de semana o chefe veio procurá-lo pedindo perdão por ter agido daquela forma. Ele soube agradecer, não reagir negativamente diante daquela situação. Agradecer em tudo. Queridos, há uma frase que a gente fala continuamente, até mencionamos isso na nossa célula sexta-feira. Ou Jesus é Senhor de tudo na sua vida, ou Ele não é Senhor de nada. Ou você aprende a agradecer a Deus por todas as coisas, ou então você precisa repensar quem é este Senhor na sua vida. Mas você pode estar pensando, mas como assim agradecer pelas coisas ruins? Sim,
pelas coisas que nós achamos que é ruim. Mas Deus pode transformar o mal em bem, não pode? Quem aqui já viveu uma situação que, num primeiro momento, você achou que era um caos e depois, lá na frente, a coisa se desdobrou de um jeito e se tornou para o teu bem? Sabe o que eu me lembrei quando eu estava preparando essa mensagem? De alguns depoimentos que foram falados aí de pessoas que não estavam nas Torres Gêmeas, lá naquele atentado de 11 de setembro, mas era para elas estarem lá naquele dia. E tem várias pessoas contando, perderam o metrô, esqueceram a chave em casa, pegaram um trânsito, e de repente, no nosso olhar tão humano e tão limitado, acontece alguma coisa que muda a nossa rota, ou atrapalha o nosso dia, e a nossa atitude é o quê? E de repente Deus está lá falando, meu querido, você não sabe o que ia acontecer lá na frente. E tem aquelas pessoas dando esse depoimento, era para eu estar lá. Era para eu ter morrido naquela situação. Gratidão em todas as coisas. Eu gosto muito de um texto lá de 2 Coríntios 4, 17, 18, onde Paulo diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação não estão para se comparar. Está aparecendo aqui? Isso. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Eu posso ser grato em tudo por causa disso. Porque eu sei que Deus controla, governa e cuida da minha vida. Nós temos de fato um coração grato quando a gente consegue agradecer por uma coisa ruim. Faça esse teste. Quando você passar por algum momento difícil, você respira fundo, conta até 10 e diz, Jesus, eu não entendo, mas obrigado. E aí você vai desenvolvendo este coração. Curiosamente, assim como no Salmo, ele fala de 4 imperativos para nos ensinar a sermos gratos. Aqui, em Tessalonicenses, Paulo cita 3 imperativos que nos ensina a sermos gratos. Porque a gratidão é o último deles. O primeiro deles qual é? Estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Não a alegria de estar sorrindo, né? A gente passa pelas nossas lutas, mas a alegria do coração, a alegria de saber a quem você pertence, a alegria de saber que Deus está cuidando da tua vida e dos teus caminhos. Né? Segundo, orem sempre, para que você esteja antenado com as circunstâncias que você está vivendo. E o terceiro, e sejam agradecidos. 3 imperativos. Agora, uma coisa interessante, e aqui está o motivo pelo qual eu deixei a ceia para nós celebrarmos depois, pastor Zé vai nos conduzir. Sabe qual é essa expressão aqui que o apóstolo Paulo usa em tudo? Dai graças. Essa expressão é Eucaristia. E a Eucaristia o que é? A Eucaristia é isso aqui. É a ceia, é o pão, é o vinho. Portanto, Eucaristia significa ações de graça. E daí eu estava pensando, Deus, que coisa tremenda isso, né? Porque quando que Jesus celebrou a ceia com os discípulos? Dia de festa? Aniversário de alguém? Foi isso? Quando que ele celebrou a ceia? Na véspera da sua morte, na noite em que ele foi traído. E ele celebra o quê? A Eucaristia. E é por isso que Jesus pega o pão, Jesus pega o cálice e ele faz o quê? Ele dá graças. E é por isso que a gente pode aprender a agradecer até no meio
da pior adversidade, porque Jesus soube agradecer antes da sua morte. Jesus entendia que aquele seria um momento terrível de dor e sofrimento, mas que estavam nos planos do Pai para a vida dele. E a terceira e última reflexão é que a gratidão é uma escolha. Gratidão é uma escolha. Diante da circunstância que você está vivendo, você pode parar alguns segundos e pensar: o que eu vou escolher agora? Eu vou escolher xingar, reclamar, murmurar, ou eu vou escolher agradecer? Diante de qualquer circunstância da vida, você pode escolher gratidão ou ingratidão, sabendo que cada uma das duas vai reverter na tua vida. Pense agora como essa atitude, essa escolha que você fizer, vai se desdobrar na tua mente. Você bateu o carro, você estava indo para o trabalho, você tinha uma reunião importante naquela hora, e daí naquele momento você escolhe: vou ser grato. O que começa a acontecer imediatamente? Você sente o trabalho que você vai ter com aquilo tudo, mas você fala: Deus está cuidando, a tua mente não se intoxica, o teu coração é guardado. Agora pensa se você começar a expressar ingratidão e reclamar. Aquilo pode te envenenar por dias. Todos os dias que esse carro ficar detido lá pela seguradora, até que libere, até que conserte, o teu coração vai estar envenenado com aquilo. Você sabe daquelas pessoas que às vezes contam situações lá de trás, pelas quais não souberam ser gratas, e estão envenenadas até hoje. Às vezes uma vida inteira de ingratidão, de raiva, de sentimentos intoxicantes. Tudo isso vai desdobrar na minha mente, então eu posso escolher o que eu quero, o que eu desejo. Gratidão gera satisfação, gratidão gera bem-estar, gera alegria, gera felicidade. O que você vai escolher? O Salmo 100 ele fala: entrar na presença ou nos portões do templo com ações de graças. E isso aqui, quando eu preguei essa mensagem a primeira vez, me chamou a atenção. Por que ações de graça? O que são ações? Né? O que são ações? É alguma coisa que eu faço, não é? Ok? Eu preciso ter atitude de gratidão. E até o falar é uma atitude de gratidão. Mas a minha atitude de gratidão pode ir além. Porque, como eu já tinha mencionado, no Antigo Testamento, havia um sacrifício que se oferecia a Deus, que era um sacrifício de gratidão, que era chamado o sacrifício pacífico. Eu levo aquele animal para ser sacrificado, simplesmente porque eu sou grato a Deus. Não é sacrifício pelo pecado, meu, da minha família, dos meus filhos. Não é sacrifício pela culpa, mas é sacrifício porque eu estou grato. Então a gratidão é uma escolha, e essa escolha, ela vai se transformar numa atitude. Quando eu sou grato, eu começo a agir também na vida das pessoas. E aquilo vai me retribuindo com gratidão. Porque eu sou abençoado e com a mesma bênção que eu abençoo, eu a recebo de volta. Ação de graças. Ações de graças. Porque eu sou grato. Com a minha vida, eu quero abençoar a vida de outros. Porque eu sou grato. Com os recursos que eu tenho, eu quero abençoar outras pessoas com os recursos que Deus tem me dado. Porque eu sou grato. Com o dom que Deus me deu, eu quero usar esse dom para a honra e para a glória do Senhor. Atitudes de ação de graça. Não é uma gratidão passiva, mas é uma gratidão que me move.
me move a agir. E quanto mais cheio de gratidão eu estou, mais eu me movo em direção ao outro. Então, quando você vê pessoas tendo atitudes de gratidão, tenha certeza que aquela pessoa tem um coração grato. Escolha praticar essas ações de gratidão. Comece seu dia agradecendo. Dê uma palavra para alguém no teu trabalho quando você chegar. Leva um bombom para o teu companheiro de mesa no trabalho, ou para alguém que você conhece, que você vê todo dia, para a moça que te atende na padaria, seja lá o que for. Atitude de gratidão. Estou tão feliz hoje que eu quero expressar isso para você também, quero te abençoar, e você vai contagiando. Alguém viu um testemunhozinho que rolou esses tempos atrás aí nas mídias sociais, de uma pessoa que contou que ela estava num pedágio, né? E ali, quando ela estava no pedágio, um monte de carros atrás e tal, ela decidiu pagar o pedágio do carro de trás. Gente, quem faz isso? Quem está nervoso porque tem que ir para o trabalho, quem está com a vida, né, tá com aquela gana, né? Quando você está ingrato, gente, você nem pensa no outro, você nem pensa que existe alguém do teu lado, né? Mas essa pessoa disse assim, olha, eu quero pagar o pedágio da pessoa de trás, né? Ok, daí quando a pessoa de trás foi passar, a moça da cabine disse assim, não, está liberado, aquela pessoa pagou. E daí, essa pessoa pegou, fotografou a placa, sei lá o quê. Bom, resumindo a história, depois de um tempo, essas pessoas se encontraram, e aquela que recebeu aquela dádiva do pedágio, ela disse, olha, eu estava vindo de viagem, lá não sei de onde, chegando em São Paulo, e eu não tinha recurso nenhum. E eu estava pedindo a Deus para Ele abrir as minhas portas. E de repente você foi lá e pagou meu pedágio. Isso foi uma expressão de Deus para a minha vida. E daí sei que a coisa aconteceu de um jeito que aquela pessoa que pagou o pedágio era um trabalhador da área da construção. Aquele cara era construtor e ele foi contratado por aquele dono que pagou o pedágio. Vê onde vai chegar isso, gente? Uma simples atitude de gratidão, porque eu escolhi agir com gratidão. Eu escolhi ter uma atitude de ações de graça. Anote diariamente os teus motivos de ação de graça, leia-os e comece a ter ações de gratidão a Deus. Termine seu dia pensando em Deus, revendo o teu dia e pensando, graças a Deus. Não coloque as lentes de olhar só para o negativo. Nós temos uma facilidade enorme para isso. Você vai fazer o teu balanço do dia, você só olha as coisas ruins, é como que aquilo sobressaltasse, mas comece a observar aquilo de bom que aconteceu. E eu encerro minha palavra perguntando para você, você é uma pessoa agradecida? Você de fato é agradecido? Você reconhece Deus na sua vida? Você é grato em todas as coisas? Você tem aprendido isso? A tua gratidão é uma ação, é uma escolha de agir com gratidão para com o próximo? Vamos orar. Jesus, ensina-nos, Deus, nós não temos essa natureza. Nossa natureza é do egoísmo, de olharmos para nós mesmos, da ingratidão. Mas o Senhor nos ensina a sermos gratos. Reconhecermos que o Senhor é Deus. Reconhecermos que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. E aqui nós temos motivos de gratidão, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Deus, o Senhor pode nos ensinar a sermos gratos em todas as coisas. O Senhor mesmo deu graças naquela ceia, quando o Senhor estava indo para alcançar o maior propósito da sua vida, que foi aquela morte na cruz. Obrigado, porque a nossa leve e momentânea tribulação não se comparam com a glória que está por vir. E Deus, ajuda-nos a escolher cada dia
sermos gratos a Ti. E que essa gratidão redunde em ações. Ações que contagiem pessoas, que influenciem pessoas e que toquem pessoas, para que eles também reconheçam que o Senhor é bom. Obrigado, Jesus. No Teu nome que nós oramos. Amém.